Olá! Estamos aqui com mais um vídeo para edificar e abençoar a sua vida. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva neste canal, curta, compartilha, deixe os seus comentários. Será um prazer interagir com você. E hoje vamos dar continuidade à nossa série Inteligência Emocional. Nós vamos falar hoje sobre a tristeza. A verdade é que a tristeza ela faz parte da nossa vida. Não tem como a gente falar, não quero ter essa emoção. Como que eu faço para mim não ter a emoção tristeza? Como que eu posso controlar o meu sentimento em cima disso? A verdade é que, se assim eu posso dizer, nós não fomos educados ou nós não aprendemos a lidar com a tristeza. Por isso achamos ela uma emoção tão triste. Por isso, ao invés de nós atuarmos bem sobre os nossos sentimentos, né, que é a tradução que eu faço dessa emoção para mim ter ações relevantes, atitudes relevantes diante desta emoção, o que eu faço? Eu, ao invés disso, eu tento reprimir, que é onde traz uma série de outras consequências que trazem o mal pra gente. Então a tristeza ela faz parte da nossa vida. E nós não aprendemos desde a nossa infância. Lembra aí quando você era pequeno, quando nós estávamos tristes, né? Tinha essa emoção por algum fato. O que as pessoas chegavam e falavam perto da gente? Por que você está triste? Não fique triste. Ai, vai passar, não fique assim não. Sempre fomos ensinados, né, ainda que inconscientemente, a reprimir a tristeza, a não esboçar, a não demonstrar, né, a tristeza. Hoje a gente vê aí nas redes sociais, talvez você tenha alguém que você segue, é uma pessoa que está sempre de bem com a vida, sempre alegre, parece que ela não tem tristeza, não é verdade? Mas todos nós temos, todos nós passamos por este momento de tristeza. E o que é a tristeza? A tristeza é a consequência de uma frustração que nós temos. Talvez uma expectativa que colocamos sobre certa pessoa e nós não somos correspondidos e por isso nos frustramos. Talvez uma prova, um vestibular, algo que nós depositamos certa confiança e não acontece. Talvez algo que você valorizou tanto, investiu tanto em uma pessoa, investiu em uma amizade, valorizou tanto um relacionamento e hoje você já não tem mais. E aí você não consegue lidar com essa frustração, com essa rejeição, e aí você acaba ficando triste, que é o normal, que acontece com todos nós. Mas a diferença é como nós gerenciamos, como nós dominamos, né, os nossos sentimentos. Qual que é a visão que eu tenho sobre aquela tristeza, qual que é a tradução que eu faço sobre aquilo, reconhecer o tempo que eu estou vivendo, ter discernimento aí do tempo e do modo, e aí eu sair bem desta emoção, eu sair bem desta situação. E como eu disse, como nós somos desde a infância, né, já somos trabalhados a reprimir, a não ter a tristeza, que não é certo. Tem um livro que eu gosto muito de presentear adolescentes, juniores, né, que esse livro vem falar, vem ensinar as crianças como lidar com os sentimentos. E eu achei ele tão bacana, eu já presenteei 2 crianças que eu comprei ele pra mim e tenho ele comigo. Essa é a mesma autora do livro O Poder da Esposa que Ora. Ela vem falar aqui sobre vários tipos de emoções. Para você que tem criança, fica a dica aí, né? Ou até mesmo para presentear, ela fala sobre a raiva, sobre a alegria, que as crianças têm que ter, né, essas emoções. Ela vem pede para a criança escrever o seu. É uma forma da criança ali expressar, né, uma forma lúdica de ensinar. E isso é bacana. Nós precisamos entender, compreender que essa emoção existe, que vamos ser frustrados sim, né? Que precisamos lidar bem, reconhecer as pessoas à nossa volta, saber que aquilo que nós supervalorizamos, nem sempre a gente vai ter aquilo com a gente, né? E saber que vamos viver esse tempo, nós vamos compreender e falar, olha, tudo bem, é normal, eu sou humano, vai acontecer, a tristeza vai vir, eu estou triste hoje, eu não estou bem, eu preciso de um tempo, né? Vou chorar, que é normal, né? Uma vez eu ouvi uma frase que diz que as lágrimas é a dor amolecida. Então faz parte, né? Você está no seu tempo ali, você vai pro seu quarto, você vai chorar, você não tá bem, você não quer rede social, né? Você que trabalha com isso, né? Mexe com isso, você não quer sair, talvez você marcou um encontro, você vai precisar desmarcar, você não tá num dia bem, não tá num dia legal, você quer ficar na sua cama. É o seu momento você entender esse tempo.
Essa é a tristeza, é o seu momento de frustração, né? Eu perdi alguém, eu perdi um ente querido, eu preciso viver esse luto. Ok. O que não é certo é você ter uma vida contínua na tristeza, que vai causar o quê? A depressão. Né? A pessoa ela sempre está triste, ela viveu uma frustração, ela viveu uma rejeição, ela sempre se coloca como vítima, tudo tá ruim, sempre ela tá triste e ela não sai desse conflito, né? Ela não sai dessa escravidão da tristeza, desse cativeiro. Isso é errado. Isso é uma pessoa não saber, né, representar bem aquele tempo, não saber bem traduzir essa emoção, saber que passou e pronto, bola pra frente, a vida segue, tem outras coisas. Quando a pessoa não gerencia bem essa emoção, ela vive uma pessoa rancorosa. Sabe, uma pessoa que não expressa tristeza, talvez até como eu expliquei aqui, porque você foi ensinado assim inconscientemente, né? Um adulto passou para você que você não pode expressar, você não pode ficar triste, você não pode ter este momento. E aí você é aquela pessoa que você não chora, que você não quer mostrar para ninguém que você teve essa tristeza, você vai guardando para você, você vai guardando para você, você vai reprimindo. E aí é aonde que vem, você não sabe acolher bem a tristeza, é aonde que vem o quê? O rancor, a mágoa, que leva à depressão. Você já viu uma pessoa que ela sempre traz coisas do passado? Ai, porque eu vivo triste, porque eu sempre fui assim lá da minha casa, a melhor sempre era minha irmã, o melhor sempre era com meu irmão. Ai, no meu serviço, ninguém gosta de mim. Sempre, ela se coloca sempre como vítima, ela sempre traz coisas, ressentimentos que não foram curados. Ela não tem uma alma tratada, ela não sai desse lugar. E aí ela sempre coloca outras pessoas em evidência e ela sempre tem motivos para estar triste, ela sempre traz esses motivos. Então, a tristeza, como que eu lido com ela? Como que eu gerencio bem? Primeira coisa, primeiro ponto, você saber que ela faz parte da nossa vida, ela vem para todos. Segundo ponto, você reconhecer o motivo pelo qual você está passando por isso. A tristeza também ela vem como um ponto de atenção, você sabia? Eu estou triste por causa de um relacionamento. Eu depositei certa expectativa demais nessa pessoa e ela me frustrou. Ok, então eu aprendi que com essa pessoa não dá certo mais, eu vou ter um outro relacionamento e eu preciso ter atitudes, comportamentos diferenciados. Não é viver também, né, com medo de ser machucado e com trauma e não vou me relacionar mais. Não, vou me relacionar, mas talvez eu não vou depositar tanta, né, vou valorizar tanto essa pessoa, não vou colocar tanta expectativa, porque uma das frustrações que nós temos, às vezes com amizade, com as pessoas, com relacionamentos, é porque nós criamos o ideal daquela pessoa. Talvez nem é culpa da pessoa, nós que criamos e não é aquilo, e quando vamos ver, nos frustramos. E aí você parte para um outro relacionamento e você fala, opa, peraí, eu vou respeitar, vou entender primeiro, né? Eu vou conhecer primeiro. Então você compreender isso vai trazer um bem para você. E se você foi tão chateado, você foi tão machucado, você saber que você tem aquele momento, ok, estou triste, não estou legal hoje, né? Se for preciso eu vou chorar, se for preciso eu vou procurar alguém para me conversar, né? Eu vou ficar isolado, quero ficar quietinha. E você vai ficar, você vai respeitar esse momento, mas é algo momentâneo. E aí depois disso você vai levantar, sacudir a poeira, como diz o outro, e vai seguir a sua vida. Isso é você lidar bem, isso é você gerenciar, isso é inteligência emocional. E se você talvez é uma pessoa que você já encontra no nível de depressão, né, de profundas tristezas, eu oro para que você seja liberta, eu oro para que a alegria do Senhor venha sobre a sua vida. Há um versículo que fala que a tristeza, ela pode durar uma noite, mas que a alegria, ela vem logo pela manhã. Então, esse é o ideal, esse é o plano de Deus. E eu oro para que você seja liberto de toda depressão, de toda tristeza, né? Que você possa procurar aí, né, a medicina, os médicos, pessoas especialistas para te ajudar, né? Porque tem esse processo também. Talvez você que já se encontra nesse laço, né, da depressão, da angústia, que só quem passa por isso sabe o quão é triste é. Mas há a solução, a cura para você. E um grande exemplo que de todos deu uma história que eu acho assim de uma inteligência emocional é a história de Davi. No livro de 2 Samuel, no capítulo 12, vem contar a história de um rei. Talvez você já ouviu falar sobre Davi. A história conta que ele perdeu o seu filho. E para quem já conhece essa história, sabe que, né, teve um profeta que já alertou isso a ele. Essa morte foi devido a uma consequência. Mas a princípio, antes do seu filho morrer, o seu filho ficou doente. E a Bíblia diz, na história diz,
que Davi, ele se vestiu de pano de saco, ele ficou sem comer, ele ficou chorando, né? Ele enfiou para um quarto, né? Um lugar escuro, que é quando as pessoas estão tristes. E aí ele ficou se lamentando. E os oficiais, os conselheiros ficaram preocupados com ele. E aí 7 dias depois vem a morte do seu filho. E os conselheiros começam a ficar agitados, preocupados, dizendo, olha, enquanto o seu filho estava doente, Davi não comia, Davi não tomou banho, Davi ficou ali no escuro, ficou com um pano de saco, se lamentando. E agora, quando ele souber que o seu filho morreu, o que é de ser desse homem? Eles ficaram preocupados. E Davi percebeu aquele cochicho, se levantou e falou, o que aconteceu? Né? Expressando aqui, né? Traduzindo bem a história aqui. E quando os seus conselheiros meio ali temido falam da notícia para ele, sabe qual que é a reação de Davi? A Bíblia diz que ele se levantou, ele tomou um banho, vestiu uma nova veste, foi para o templo adorar a Deus, voltou, pediu que preparasse um banquete, uma refeição para ele, se alimentou, depois foi ter uma relação com a sua esposa, e aí a vida segue. Veio um outro filho, né, que nós conhecemos aí, o grande Salomão. E olha que história linda e que exemplo de inteligência emocional. E não é conto de fada, é real essa história. Davi nessa história é um exemplo de inteligência emocional sobre a tristeza. Por que ele teve essa atitude? Porque enquanto havia esperança, enquanto o seu filho ali estava ainda só doente, ele estava ali se lamentando, ele estava triste, estava com a alma angustiada, com a sua alma amargurada. Mas depois que o seu filho já foi, ele falou, olha, não há mais o que fazer, não vai adiantar eu ficar aqui nesse laço, isso só vai me levar à depressão. Eu não vou ter mais vida, eu tenho esposa, eu tenho um palácio, eu tenho os oficiais, eu tenho conselheiros. Ele se levantou e seguiu a sua vida. O seu tempo de tristeza, o seu tempo de luto, o seu tempo de amargura, ele viveu. E ali ele se deitou e a Bíblia diz que ele teve um outro filho. Quando nós temos inteligência emocional, nós fazemos isso, nós respeitamos, entendemos o nosso tempo. Nós traduzimos bem essa tristeza, mas temos um domínio sobre os nossos sentimentos. E aí sim nós temos ações, comportamentos mais adequados e partimos para o novo, para uma nova vida. E sabemos que, como eu lhe falei esse versículo, que o choro dura uma noite, a tristeza dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Assim como Davi veio Salomão, né? Um grande homem de Deus, nós vemos aí tantos ensinamentos hoje por ele, né? Na Bíblia, nas histórias falando. Na sua vida, na minha vida vai ser assim também. Compreenda o seu tempo. A tristeza ela vai vir, a frustração ela vai vir, a rejeição ela vai vir. Mas a forma como você vai traduzir, a forma como que você vai lidar, como você vai gerenciar os seus pensamentos, os seus sentimentos sobre essa tristeza, é o que fará toda a diferença. Então, se levanta de onde que você está, da sua situação. Chega, já viveu o seu tempo. Talvez você é uma pessoa, uma mulher que viveu um relacionamento, foi casada, hoje se separou, seu marido te deixou, houve uma traição, né? Não sei, né? Às vezes você que perdeu um ente querido e você já está vivendo esse tempo de tristeza. Pronto, chega, acabou. Levante da situação de que você está e fala, olha, agora eu vou viver para o novo que Deus tem para mim. Eu vou viver os sonhos que Ele tem para mim. A minha vida não acabou. Talvez você supervalorizou algo demais, criou expectativa em algo e hoje você não tem isso mais. Ok, é coisa do passado, acabou. Se livre do passado e vive hoje o presente. Vive hoje o plano de Deus que é maior do que os nossos. Talvez você projetou, você planejou tanto e não deu certo, você se frustrou. Ok, levante-se daí agora e viva o ideal de Deus sobre a sua vida. Amém? Que essa mensagem possa fazer um sentido ao seu coração. E se veio alguém à sua mente aí, alguém que precisa ouvir essa mensagem, que se encontra tão triste, compartilhe essa mensagem para essa pessoa. Eu tenho certeza que será uma edificação para ela também, que você possa ser um porta-voz, um canal para abençoar outras vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, curta, deixe seus comentários do que se falou algo com você. Será um prazer que sempre interagir e conversar com você. E eu te aguardo para o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchauzinho.